Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Amém? Esses versículos se encontram no livro de Abacuque, capítulo 3, versículos do 17 ao 18. Gente, boa tarde, Tainanda. Deus te abençoe, querida. Hoje eu tirei a tarde para ler o livro de Abacuque. É um livro pequeno, só tem 3 páginas, 3 capítulos, aliás, que se resumem em 3 páginas. E esse livro de Abacuque vai falar... O livro de Abacuque, na verdade, ele foi vivido por homens, não é? Fala da vivência de homens do século 612 a.C. Nesse tempo de Abacuque existiam outros 2 profetas, que eram os profetas Naum e Sofonias. Então, Abacuque, Naum e Sofonias viveram nesse tempo, nos anos de 612 a.C. Aqui, nesse livro de Abacuque, vai falar sobre... Boa tarde, meu amor. Também morro de saudade de você. Venha me visitar, Tainanda. É pertinho aí. Venha me visitar, passar uma tarde aqui comigo, tá bom? Então, como eu estava falando, o livro de Abacuque, ele vai falar aqui sobre a confiança em Deus. Sobre os questionamentos que o homem faz em relação à vida, né? E que muitas vezes se incomoda com as coisas que estão acontecendo com os justos, enquanto que os ímpios, eles, como é que eu posso dizer? Superficialmente, eles são poupados. A gente acha que eles estão sendo poupados, apesar das maldades que eles cometem, né? Então, Abacuque, ele começou ali a se preocupar com o que estava acontecendo com o povo. Venha mesmo fazer tapioca para mim, tapioca de queijo que eu adoro. Então, Abacuque, queridos, chegou um momento em que Abacuque começou a indagar a Deus sobre os babilônicos, né? Aqueles homens babilônios que eles arrasavam, né, as pessoas, as cidades, os governos por onde eles passavam. E eles eram muito cruéis, não é? Eles matavam, eles aprisionavam, eles queimavam, eles destruíam realmente por onde eles passavam. E a Bíblia diz que foi Deus que inquietou aquele povo para assim proceder. Eu quero ler aqui em Abacuque, no capítulo 1, versículo 6, Deus diz assim: estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. Então a gente vai ver que tem um dedinho de Deus aí nas conquistas do povo da Babilônia sobre os outros povos, né? Era Deus que atiçava eles a sair atrás de conquistas, né? De outros povos. E eles realmente conquistaram muitos povos, destruíram muitas cidades e fizeram muitos prisioneiros. E ficavam muito ricos, né? Com os espólios de guerra. Tudo que sobrava na guerra, que era de ouro, que era de prata, eles assim ficavam para eles. E eles fizeram o reinado dele em cima da riqueza dos outros, né? De roubar a riqueza dos outros. E ali, Abacuque, ele começa, eu vou fazer um resumão, tá bom, gente? Que eu não vou ler tudo, não. Abacuque, pelo menos é o que eu entendi. E se você quiser também ler, é interessante. Então, Abacuque, ele começa a indagar a Deus. Por que é que Deus permite que pessoas tão ruins como os babilônios, ou os babilônicos, né? Não sei, deixa eu ver como é que diz aqui. Acho que é babilônios. Que pessoas tão ruins como os babilônios, eles tivessem poder, né? Sobre as pessoas que são justas, sobre as pessoas que não tinham maldade, sobre pessoas que não faziam mal aos outros povos. E aí ele começa a ter aquela busca a Deus em relação a isso. Porque ele se preocupava com o povo de Israel, né? Ele se preocupava com o povo de Israel, porque o povo de Israel também estava sendo perseguido.
O povo de Israel também estava sempre na mira, né, das nações que conquistavam outros povos. E Abacuque começa ali a indagar a Deus em relação a isso. Por que, Deus, tu permites que isso aconteça? Por quê? Tu, de certa forma, protege os homens maus e permite que os bons sejam destruídos por esses homens maus, né? E aí Deus ele começa a falar com Abacuque, porque ele vê que Abacuque traz sinceridade no seu coração nas suas perguntas. Abacuque realmente estava preocupado. E aí no capítulo 2, Deus responde a Abacuque. Ainda no capítulo 1, Deus responde a Abacuque em relação aos babilônios. Ele começa a falar sobre os babilônios, né? Ele dá o perfil do povo babilônico e de como eles vencem as guerras e de como eles fazem nas guerras. Se você for ler o capítulo 1, Deus ele fala sobre os babilônios. No capítulo 2, Deus continua falando com Abacuque e diz assim, que eu achei bem importante, eu até marquei, vou mostrar aqui para vocês, ó, tá vendo? Tá marcadinho. Aqui, ó. Eu marquei aqui, tá vendo? E aí eu vou ler para vocês porque isso me chamou muito a minha atenção. Que Deus fala assim: escreva em tábuas a visão que vai ter. Deixa eu ver. Escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Eu não sei se vocês perceberam aqui, mas Deus dava visões a Abacuque, não é? Deus deu visões a Abacuque. E Deus queria que essas visões elas chegassem às pessoas, mas não de uma forma confusa, não de uma forma que as pessoas viessem a ter dúvidas, mas de uma forma clara, de uma forma que fosse fácil eles compreenderem. Porque Deus é assim. Olha, quando Deus fala, Deus não confunde. Quando Deus revela, Deus não confunde. O desejo de Deus é que todos compreendam, né, as visões, as mensagens, a palavra. E aqui ele diz, olha, escreve em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Então Deus queria que aquela visão que Abacuque ia ter chegasse às pessoas com facilidade, sem as pessoas se enganarem, sem as pessoas se confundirem, sem que outras pessoas pudessem confundir a cabeça do povo de Israel. Aí Deus continua e diz assim, ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra. Porém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento certo. Aí a gente vai ver também Deus falando sobre essa visão, né? Que ela tem um tempo certo. A gente costuma dizer que tudo acontece no tempo certo de Deus, e é verdade, né? Deus ele tem o tempo certo para fazer as coisas, concernente a cada um de nós. Amém? Pai do Senhor, Elielda. E ele disse para Abacuque, olha Abacuque, ainda que na sua visão, né, você acha que está demorando, não se preocupe, tenha paciência, né? Espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. E não é assim na vida da gente, queridos? Quantas vezes Deus fala pra gente que vai acontecer algo na nossa vida, ou Deus faz uma promessa na nossa vida, ou Deus dá uma visão pra gente, né? E mostra pra gente o que vai acontecer e como vai acontecer. E aí a gente fica na ansiedade que aconteça, porque Deus mostrou, porque Deus falou, porque estava escrito. E aí a gente acha que por não vir no nosso tempo, Deus está demorando. E Deus compreende tanto essa ansiedade humana, Deus compreende tanto, né? Esse desejo da gente de que as coisas aconteçam logo, que ele diz assim para Abacuque, o tempo certo vai chegar, Abacuque, porém espere. Portanto, espere, ainda que pareça demorar. A gente acha que está demorando, né? Parece que está demorando, porque Deus quis dizer assim para Abacuque, olha, vai parecer que está demorando eu fazer aquilo que eu te mostrei, mas vai se cumprir no tempo certo. Aleluia.
Glória ao nome do Senhor. Queridos, há um tempo determinado por Deus para Deus fazer a vontade dele na nossa vida. Há um tempo certo, há um tempo exato de Deus. E ainda que pareça aos nossos olhos, aos seus olhos, que está demorando, creia que há um tempo certo para se cumprir a palavra de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. E Deus disse assim para Abacuque, mesmo que pareça que está demorando, espere. Aleluia. Porque no tempo certo vai se cumprir a visão que eu te dei. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, ainda que pareça que está demorando, aquela promessa que Deus te fez, aquela palavra que Deus te revelou, aquele sonho que Ele te deu, aquela revelação que Ele te deu, parece que está demorando, parece que nunca vai acontecer. Deus está falando para você como falou para Abacuque, espere, aleluia. Mesmo que pareça que está demorando, espere, pois a visão virá no momento exato, pois o que eu prometi vai chegar no momento exato. É difícil para a gente que está esperando, não é? Pensar como Deus falou. Mas é necessário a espera. É necessário esperar o momento de Deus. A gente vive muito o momento da gente, não é verdade? A gente vive muito o momento da gente. Mas a gente tem que aprender a viver o momento de Deus. A gente tem que aprender a viver o momento de Deus, né? O momento exato que Deus quer e vai fazer aquilo que Ele prometeu. Amém? E Abacuque ali recebeu aquela orientação do Senhor. E mais lá na frente, Deus vai falar, né? Sobre o castigo, né? Que o povo babilônico iria receber por ter destruído nações, por ter feito escravos, por ter roubado os espólios, né, nas guerras, por ter destruído vidas. E Deus começa a revelar ali para Abacuque tudo o que ia acontecer com os babilônicos. Os babilônios. Só quero dizer babilônicos. É babilônios. E o que me chamou a atenção foi a confiança de Abacuque depois que Deus falou isso para ele. E como se Abacuque dissesse, Deus, eu estou vendo tudo errado. O que tu me falasse não está acontecendo. Os babilônios continuam matando, continuam roubando, continuam fazendo escravos, né? Continuam se fortificando em cima da destruição de outras nações. Mas, Senhor, aí é quando ele fala aqui, ó. Eu quero ler para vocês, que tem até um hino, né? Que nós cristãos costumamos cantar, que é ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Abacuque, quando falou isso, aleluia, ele estava depositando a sua confiança totalmente no Senhor, depositando a sua confiança totalmente naquela visão que Deus deu para ele em relação aos babilônios. Aí ele diz aqui no capítulo 3, versículo 17, ainda que a figueira não produza frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitona para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Oh, aleluia, queridos. Como é bom confiar no Senhor. Porque a confiança, ela nos dá a oportunidade, a disponibilidade de louvar a Deus. Aleluia. De dar graças ao Senhor. E em meio àquela tempestade, aleluia, que estava acontecendo naquele tempo dos profetas, né? Naum, Sofonias e Abacuque, Deus chegou a falar com Abacuque e disse que ele confiasse nele, que havia um tempo para acontecer aquilo que ele tinha revelado. Então, nesta tarde, querido, faça como Abacuque. Ainda que tudo que é para acontecer não aconteça, confie no Senhor, aleluia, porque o que era normal acontecer, ainda que as figueiras não produzam frutas,
as figueiras produzem frutos. E as parreiras não dão uvas, as parreiras dão uvas. E também não haja azeitonas. As azeitonas, né? Os pés de azeitonas produzem, as olivas, né? Produzem azeitonas. E também nem trigo para colher, ainda que normal acontecer, não aconteça. Todavia, Senhor, eu me alegrarei. Todavia, eu te darei graças, eu confiarei em ti, eu esperarei o teu tempo, Senhor. Aleluia. Então, que nesta tarde, querido, eu não vou me alongar nesta palavra. Nesta tarde, a sua confiança no Senhor, ela possa estar ativa, ela possa estar viva, ela possa estar fortificada, assim como Abacuque, ele optou por confiar em Deus. Ainda que tudo estivesse dando errado, ainda que tudo estivesse acontecendo contrário daquilo que Deus havia mostrado para ele, ele disse que se alegraria no Senhor, ele disse que daria graças ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que tudo está ao contrário daquilo que Deus disse, ainda que tudo está ao contrário daquilo que Deus revelou para você, confie no Senhor. Ainda que você acha que está demorando, aleluia, todavia vai acontecer no tempo exato de Deus. A confiança no Senhor, aleluia, faz a diferença na nossa vida. A confiança no Senhor faz a gente andar por lugares altos. A confiança no Senhor faz a gente agradecer. A confiança no Senhor faz a gente louvar. A confiança no Senhor, querido, faz a gente se aproximar mais de Deus. E Abacuque, ele preferiu confiar no Senhor. Abacuque preferiu confiar na visão que Deus tinha dado para ele. Abacuque podia confiar nas circunstâncias que estavam acontecendo naquele momento, nas guerras, nas prisões, nas matanças, né? Nas famílias em luto. Mas Abacuque preferiu depositar a sua confiança no Senhor. Aleluia. Naquilo que Deus tinha mostrado para ele e não naquilo que ele via todos os dias. Que nós possamos depositar a nossa confiança em Deus, não nas circunstâncias. Quantas vezes as circunstâncias querem abalar a nossa fé? Quantas vezes as circunstâncias querem que a gente feche os olhos para aquilo que Deus nos revela por meio do seu Espírito? Quantas vezes as circunstâncias, queridos, querem nos tirar do caminho que Deus ele determinou para a gente caminhar? Então, Abacuque ali, ele foi surpreendido pelas circunstâncias. E as circunstâncias fizeram que ele questionasse a Deus o porquê daqueles acontecimentos. E através do questionamento de Abacuque, Deus foi até Abacuque mostrar que ele era Deus e que ele ia fazer algo na vida daquele povo babilônio. E que Deus ia ferir aquele povo. E que Deus ia destruir aquele povo. E aquele povo não ia ter mais descendentes. Aquele povo iam ser esquecidos da face da terra. Aleluia. E ainda que tudo que era natural acontecer não acontecesse. Abacuque disse que se alegraria no Senhor. Que ele daria graças. Que ele exaltaria. Eu não sei como está a tua vida nesta tarde. Se o teu olhar está para as circunstâncias ou para a palavra do Senhor que diz que em Cristo você é mais que vitorioso. Se as circunstâncias te abalam, aleluia, olha para a cruz. Se os aperreios da vida, querido, abala a tua fé, a tua confiança em Deus, faça como Abacuque. Prefira confiar no Senhor. Nós não temos outro caminho a seguir. Não é verdade? Os discípulos disseram: Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Para onde iremos nós, queridos? A nossa alternativa é Jesus.
Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outra alternativa. E Abacuque ali, aleluia, reuniu suas forças em Deus e disse: Senhor, ainda que me falte tudo, Senhor, ainda que nada dê certo para mim, mas eu confio em Ti. Aí tá me lembrando quando o salmista disse que até na morte ele confiava no Senhor, porque o Senhor ele manda na morte, queridos. Aleluia. Não temos outra alternativa a não ser confiar em Deus. Não podemos confiar em homens. Nós podemos confiar em Deus. Nós podemos escolher confiar em Deus. Abacuque escolheu confiar em Deus, mesmo que tudo estivesse dando errado. Então que seja assim na nossa vida, amém? Nesta tarde, ainda que tudo dê errado. Talvez você hoje vai receber uma mensagem contrária àquela que Deus te deu. Mas você vai dizer assim: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no nome de Deus. Eu glorificarei ao Senhor. Amém? Deus nos já disse que a gente vai ter vitória. Ele nos já disse que nele somos mais que vencedores. Tudo, mesmo que tudo pareça estar dando errado, saiba que no tempo certo de Deus, Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu na sua palavra para cada um de nós. Amém? Tudo tem seu tempo. Lá em Provérbios fala sobre isso, né? Tudo tem seu tempo debaixo do céu, tudo. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de arrancar, tempo de plantar, tempo de crescer, tempo de morrer, tempo de viver. Tudo tem seu tempo. E todo o tempo é determinado por Deus. Se a tua vitória ainda não chegou, é porque não está no tempo de chegar. Mas saiba que se Deus prometeu, ela vai chegar. Faça como Abacuque. Creia no Senhor. Não desconfie do poder de Deus. Sabe, de uma das coisas que mais agrada a Deus é a nossa confiança nele. Eu sempre dizia para minha mãe, às vezes minha mãe ela orava e ficava ansiosa, ficava aflita. E teve um dia que Deus ele me usou para minha mãe. E eu disse: Mãinha, Deus não se agrada de quem desconfia dele. Aí ela: por que você está me dizendo isso? Porque a senhora ora, mas a senhora fica aflita e ansiosa, e a senhora fica querendo resolver aquilo que a senhora apresentou a Deus. E a minha mãe entendeu, ela fez: é mesmo, filha, foi bom você ter me falado isso. Eu vou confiar no Senhor. Não é? E é assim, quando a gente ora, quando a gente apresenta a Deus as coisas, a gente tem que confiar nele. Se a gente está falando para ele, é porque a gente confia. Abacuque ali, ele questionava Deus, ele procurou Deus, ele se inquietou e Deus ali foi falar com Abacuque, deu resposta de oração para Abacuque. E disse que tinha um tempo certo, mesmo que parecesse demorar, ia acontecer. E Abacuque se apropriou desta palavra e confiou no Senhor. E é assim também na nossa vida, a gente tem que se apropriar daquilo que Deus nos diz. Ele é fiel e justo para cumprir com a sua palavra. Amém? Ainda que a gente nem mereça, porque a gente não merece nada. A gente desconfia de Deus sempre, não é verdade? Mas Deus não se agrada de quem desconfia dele. Vamos confiar no Senhor. Mesmo que nada esteja dando certo, vamos confiar no Senhor. Ainda que falte tudo na nossa vida. Falte amor, compreensão, falte amigo, falte emprego, falte saúde, falte pão. Mesmo que falte tudo na nossa vida. Aleluia. Todavia, nos alegraremos nele. Porque sabemos que o tempo de Deus ele vai acontecer. E nós precisamos estar preparados para viver, para experienciar o tempo de Deus na nossa vida. Amém? Você está preparado para experienciar o tempo de Deus na sua vida? Abacuque estava preparado. Porque Abacuque já não se importava com as circunstâncias ao seu redor. Ele já não se preocupava com as coisas que estavam dando erradas. Porque ele disse que todavia, ou seja, apesar de tudo isso, ele se alegraria no Senhor. Ele se alegrava em Deus. Então se alegre no Senhor nesta tarde. Amém? Confia nele. E o tempo dele vai chegar na tua vida. E todos vão testemunhar da sua confiança no Senhor. Do resultado dessa confiança no Senhor. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família.
Que Deus abençoe a tua mente, teu coração, querido. A tua fé. Que Deus, Ele aumente a tua fé, não é? Que Deus dê porção dobrada do seu espírito sobre você, para que nada possa te abalar, para que você tenha vida e vida com abundância no Senhor, para testemunhar do poder de Deus e do tempo de Deus na sua vida. Que Deus abençoe a você e a todos, em nome de Jesus. Amém. Beijo!